a opressão que o povo hebreu recebeu no Egito. De acordo com a história bíblica, José, o filho mais jovem e supostamente o mais amado dentre os 12, recebeu de seu papai uma túnica. E aí ele teve um sonho, uma visão, em que os outros irmãos se prostravam diante dele. E os irmãos ficaram com raiva desse sonho, dizendo que por acaso o mais jovem se tornaria senhor de todos eles. Vai vendo a cena. E estavam os irmãos no meio do nada. Daí o José chegou para trazer comida. Deram uma surra nele, rasgaram a túnica, jogaram ele dentro de uma vala. Passaram por ali alguns mercadores e o venderam como escravo para o Egito. Tá bom. Veio a fome em toda a região. E o José interpretou um sonho do faraó de que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos sem fartura. E o José se tornou governador de todo o Egito. Tá bom. E muitos povos iam até o Egito para comprar comida. Aí vai ver na cena. Ele era governador do Egito e tinha contato direto com uma grande quantidade de pessoas que iam até o Egito comprar comida. É sério mesmo? Que loucura! Esse cara teria que atender cerca de, sei lá, 5.000 pessoas. Haja José para tanta gente. Mas tá. Reconheceu os seus irmãos e mandou o Rubens ficar para trás, hein? Ah, você fica aqui. Ah, jogou umas joias nas coisas deles e no meio do caminho mandou os próprios guardas irem atrás para pegar os caras. Ah. Mas, gente, é uma história até legalzinha, mas as lendas são absurdas demais, gente. É complicado demais. Nossa. Doído. Tá bom, vai vendo. Vamos pular essa parte. Daí subiu ao trono um faraó que não conheceu José e começou a escravizar os hebreus. Tá bom. Esse faraó, gente, é nada mais, nada menos do que Ramsés II, o Ozymandias, um dos 5 principais faraós de toda a dinastia egípcia, juntamente com Cleópatra, Tutankhamon, Akhenaton, Tutmés III. Ah, não podemos esquecer de José, que junto com Imhotep idealizaram as grandes pirâmides. Vai vendo, tudo bem. O Ozymandias. A ele é interpretada numa poesia de Shelley, um trecho que inclusive é um lápide de uma de suas estátuas gigantescas no deserto, que é assim: contemplem minha obra, ó poderosos, e desesperai-vos. Essa poesia de Shelley, que é chamada Ozymandias, foi inclusive recitada em um livro que trata justamente de uma outra, um filme que trata justamente de uma outra criação da humanidade, que é o filme Prometheus, um prólogo da franquia Alien, muito famosa na década de 80. Alien, o oitavo passageiro, Alien, o resgate, Alien Resurrection. Pois é, aqueles filmes com aquela gostosona da época, Sigourney Weaver, todo o filme ela dava um jeito de ficar de calcinha. Nossa, e era grande, hein? Pois é. Mas voltemos ao assunto em questão do Ozymandias. Esse faraó governou o Egito por muito tempo. E de acordo não, porque a Bíblia nunca cita o nome dos faraós no Êxodo, para que alguém pudesse ver se é verdade ou não. Depois do Êxodo, alguns nomes de faraós são citados, como So e Sisaque. Notadamente 2 faraós que invadiram as terras de Israel para roubar coisas. Um montão de gente invadiu Israel para roubar coisas, hein? Beleza. Que beleza. Mas os hebreus cometeram um pequeno erro que faz com que qualquer arqueólogo, antropólogo ou historiador consiga determinar que o faraó citado da Bíblia é Ramsés II. Eles contavam a cronologia dos seus reis. Tipo, no 5º ano do reinado de Jeoacás, no 2º ano do reinado de Davi. Essas datações dos reis nos dão elementos de convicção para colocar Ramsés II
como o faraó da Bíblia, do Êxodo. Não foi outro senão Ramsés II. Só que temos um pequeno problema aí. De acordo com o que a Bíblia diz, os hebreus habitaram na terra de Gósen, ao norte do Egito. Só que se formos fazer a cronologia do Antigo Testamento, esse período em que a Bíblia fala que estiveram no Egito escravos, a terra de Gósen não era habitada. Passou a ser habitada 400 anos depois. Nesse período, Israel já estava formado na Cananeia. Quando começou a ser habitada a terra de Gósen. Dureza, hein? Dureza. O problema todo, gente, é que ninguém do Vaticano, ninguém que tem acesso ao material deixado pela Septuaginta, quando pegaram livros originais em papiro, argila, em palimpsesto, em pedra, em couro, e compilaram para fazer, a pedido inclusive de um faraó, na época da dominação de Alexandre o Grande, a tradução para o grego koiné. Ninguém de Roma vai dizer que o Êxodo não existiu, sabe? Porque senão a Bíblia acaba. Não existindo o Êxodo, não existiu a peregrinação na Península do Sinai. Se não existiu, automaticamente todos os livros do Pentateuco caem por terra. E todo o restante da história da Bíblia passa a ser apenas lenda. Mas vamos tratar então em questão do faraó Ramsés II. A história mostra que foi o faraó mais sanguinário do Egito. A síndrome de poder que ele tinha era absurda. Ele se achava realmente o centro do universo, construiu um monte de estátuas enormes para mostrar o seu poder e mais. Ele criava guerra com todos os povos ao redor. Num dos achados arqueológicos em Nínive, na biblioteca de Assurbanipal, é contado uma guerra que ele criou contra o rei Muwatalli II nas margens do rio Orontes, no período exato que coincide com o Êxodo. E o cara era simplesmente um estraçalhador de gente, viu? Ruim pra caramba. O cara simplesmente gostava de matar. Após vencer essa guerra contra o rei Muwatalli II, esse rei mantinha em seu poder alguns Ixos. Ixos são um povo arábio que, creio eu com total convicção, deram origem aos hebreus na Cananeia e não no Egito. Esse rei tinha alguns Ixos em seu poder. Após vencer a guerra, Ramsés II não quis esse povo como escravo, porque os Ixos já haviam sido expulsos do Egito. Que interessante. Os Ixos foram expulsos do Egito por vários motivos. Preguiça, insubserviência, diziam que davam azar. Os costumes dos Ixos não eram bem vistos pelos egípcios. Propagação de doenças. Esse povo foi expulso do Egito. Morar no Egito na época era uma maravilha. Egito e Babilônia eram dois paraísos na terra. Ciência, medicina avançadaça, muito avançada, avançada pra caramba. Existem achados arqueológicos de obturação e cirurgia dentária no Egito. Os caras já faziam implante de dente. Quem não queria morar num lugar desse? Eram dois lugares maravilhosos para se viver. O Egito tinha um comércio tão violento que pessoas iam de lugares muito longes em caravanas para vender coisas no Egito. E essa economia prosperou pra caramba justamente por não ter escravo em massa. O dinheiro simplesmente rolava. Imagina só, se os egípcios mantivessem em larga escala a escravidão. O faraó teria que gastar muito dinheiro para manter os escravos, ao passo que, havendo um salário fixo, eles simplesmente colocavam um valor baixo. Quer trabalhar? Beleza, R$400 por mês. Aparecia gente tudo que é canto, meu filho.
Sabe por quê? O Egito tinha vasta quantidade de comida. Então, esses trabalhadores lá, fome não passavam. Moravam em qualquer canto, tinha gente que morava em caverna na época. Então, o aluguel era baratinho, né? Podia ser qualquer coisa, uma pedrinha, servia pra você dormir. Só tinha que tomar cuidado com algum escorpião, alguma mamba negra de madrugada te picando, que aí você morria. Mas tá. Imagina só que se o Egito fosse manter um escravo. Monetariamente hoje, um faraó gastaria no mínimo R$ 800 por cabeça. Ao passo que, de acordo com a historiografia egípcia, se formos fazer um paralelo com hoje, o salário de uma pessoa livre era R$ 400, saía pela metade do preço. E outra, o cara estava trabalhando no Egito e já comprava as coisas por ali mesmo, o dinheiro rolava ali. Foi assim que a economia do Egito prosperou a níveis absurdos. E nem mesmo o Ozymandias, o Ramsés II, manteve grande quantidade de escravos em seu poder. Para ele não era vantagem, para nenhum faraó do Egito era vantagem. É por isso que a sociedade do Egito era a referência econômica do mundo na época. Porque outras terras, outros povos, como por exemplo a própria Babilônia, a Pérsia, os medos... medo, gente, é o nome de um povo, tá? Não é pessoa com medo, não. Essas pessoas mantinham sociedades em regime de escravidão. E no Egito não. O trabalhador era livre. A arqueologia já provou isso. Não houve escravidão em massa no Egito. Houve um ou outro escravo, uma coisa bem menor. Não houve escravidão em massa. A economia do Egito não teria prosperado. A arqueologia mostra isso. Não houve escravidão. Nem mesmo o faraó Ramsés II, o faraó da Bíblia, Ramsés II, é ele sim, tá? Pelo que é descrito na Bíblia, nenhum outro faraó teria feito tanta coisa ruim no Egito. O que mais se aproximaria, talvez um pouquinho só, seria Tutmés. Mas o tempo de Tutmés não condiz em hipótese alguma com o tempo descrito na Bíblia. Seria impossível que fosse Tutmés. Mas o Ozymandias, o faraó Ramsés II, na Bíblia é descrito como o faraó lá que teve o coração endurecido, que nada. Ele não precisava de ajuda de nenhum deus para endurecer o coração dele, não. Ele já era ruim por natureza. O cara já era ruim de nascença. Não precisava, não precisava de ajuda não, só. Precisava não, viu? Ele era realmente muito sanguinário. Ele gostava de mostrar a todos que tinha poder pra caramba. Foi assim que ele invadiu vários povos no Oriente Médio, simplesmente para criar tumulto mesmo. Acordava de mau humor, juntava o exército egípcio, ia lá e criava uma guerra. Gostava da treta, viu? Gostava. Só que tem um porém. De acordo com o relato bíblico, esse faraó perdeu o seu primogênito. E quando os primogênitos de todo mundo no Egito morreram, fato que não é noticiado por nenhum povo da época, funciona assim. Se alguma coisa desse sentido tivesse acontecido no Egito, outros povos certamente fariam alguma menção em seus livros históricos. A arqueologia encontra, de tempo em tempo, achados arqueológicos que contam a história de povos no passado. E nenhuma citação sequer sobre o conteúdo do Antigo Testamento foi feita por esses povos. Nada. A primeira vez na história em que os achados arqueológicos encontraram alguma coisa com o nome Israel é na estela de Merneptah, filho de Ramsés II, faraó que ficou no lugar de Ramsés após a sua morte. Ramsés II, segundo a história da Bíblia, após todos os primogênitos no Egito morrerem, o povo do Deus foi libertado, atravessaram um mar, e aí o faraó foi atrás deles, com um monte de carroças, soldados, e pereceu no Mar Vermelho, né? Tá bom. Só que ele deve ter ressuscitado então, porque ele teve 13 filhos. 13. É muito filho, viu? E morreu velho, tá? Porque a múmia dele se encontra no Museu do Cairo. Essa múmia é famosa, foi encontrada a tumba dele. Ele morreu de velhice, não morreu afogado no mar, não. Foi encontrada a tumba dele. O filho dele, Merneptah, que ficou em seu lugar após a sua morte de velhice, não afogado num mar mágico, assumiu o trono e herdou do seu pai
aquele dom de fazer mal para as pessoas. Fez muitas incursões a povos no Oriente Médio, só para ganhar guerra, não queria nada dos caras, nem dinheiro, nem porcaria, nem só para ir lá e mostrar que era fodão. Numa dessas incursões, ele destruiu um vilarejo. Esse vilarejo pequeno se chamava Israel, na Cananéia. Um pequeno vilarejo, na estela de Merneptah, que já foi encontrada pela arqueologia, se encontra disponível para qualquer pessoa do mundo visitar, pois está no museu. Na estela é contado sobre suas incursões militares no Oriente Médio. E uma dessas incursões foi quando ele destruiu esse vilarejo pequeno que era Israel. Ou seja, o país de Israel, o povo de Israel ainda estava se formando. Ainda estava se formando. Então, aí já cai por terra a história da Bíblia de que uma grande quantidade de hebreus ficou 40 anos na península do Sinai. Não faz o menor sentido, porque era apenas um vilarejo até então. Não eram grande quantidade de pessoas. Tem hipótese alguma. No que é descrito, quando ficaram 40 anos no deserto, foi feito o censo. Período que coincidia com a subida de Moisés ao monte, onde o Moisés iria somente ver a terra prometida que emanava leite e mel, ou seja, Canaã. Ele poderia ver, mas não poderia entrar na terra, porque o povo foi infiel quando ele estava no Monte Horebe, ou Sinai, escrevendo as tábuas dos 10 mandamentos. E aí, segundo consta na Bíblia, ninguém daquela geração iria pisar na terra prometida. Apenas os descendentes. Uma loucura, porque arqueólogos ligados ao Vaticano, aos povos árabes, cientistas que não tem nada a ver com religião, essa gente toda esquadrinhou a península do Sinai todinha na intenção de encontrar qualquer elemento que comprovasse que ali houve uma habitação de hebreus durante 40 anos. E não acharam absolutamente nada. Nem um vasinho de barro para comprovar a veracidade da história bíblica. Os hebreus não ficaram 40 anos acampados na península do Sinai, recebendo um maná do céu. Não tem nada ali, não tem nenhum corpo enterrado. Se foi uma grande quantidade de hebreus que saiu do Egito, tinha que ter no mínimo ali um cemitériozinho ali, qualquer coisinha. Cadê os corpos dessa gente? Cadê o cocô que fizeram? As casas, os vasos de barro, as panelas. Qualquer indício que comprovasse que estiveram ali. Não há nada. O Vaticano pagou caro para um monte de arqueólogos rasurar aquela terra todinha ali buscando qualquer coisa para falar assim, tá vendo aí, ó, a história é verdade. Ah, peguei, ateus. Mas não acharam nada. Não acharam absolutamente nada. Nenhum vestígio. Nada. Então, finalizemos nosso relato sobre Ramsés II, o faraó da Bíblia, tá? Do Êxodo, o que teria feito e acontecido. Não morreu no mar, morreu de velhice. Teve 13 filhos. Loucura. Nenhum povo que mantinha contato comercial com o Egito escreveu essa fofoca em seus livros. Eventos muito menos importantes são contados em achados arqueológicos de vários povos. Coisas muito menos importantes, como a expulsão dos Ixos do Egito. É uma coisa menos importante do que todos os primogênitos do Egito morrerem. Era uma sociedade com muitas pessoas. Uma grande quantidade de mortes como essa certamente seria comentada por muitos povos que mantinham contatos comerciais com o Egito. Há alguns achados de povos ligados à Pérsia, até mesmo à Cananéia, medos, filisteus e caldeus, onde as relações comerciais com o Egito eram colocadas em documentos, as visitas. Nesses povos, achados citam as pirâmides. E os hebreus que foram escravos no Egito não notaram que existiam umas pirâmides enormes ali, não?
maiores que um prédio de 20, 30 andares? Não notaram? Não há nenhuma citação sobre como eram as cidades no Egito. Eles não estiveram no Egito nem foram escravos lá. E certamente o Ozymandias, com total e absoluta certeza, não morreu afogado num mar mágico que se abre. A múmia dele está no Museu do Cairo e tem status de agente de Estado. Houve uma ida dessa múmia para a Europa para fins de estudos e ele precisou de passaporte diplomático, mesmo já estando falecido há mais de 2000 e tantos anos, cerca de 3.600 e poucos anos. Como é um corpo, mesmo mumificado, precisou de passaporte diplomático. A múmia está lá no museu, comprovando que ele não morreu num mar mágico, e sim de velhice. Ramsés II, o Ozymandias.